É com grande prazer que nós temos hoje o professor doutor Rafael Bernardon, formado pela USP, medicina na USP, fez residência no HC, né? Tem doutorado em psiquiatria pelo HC e que agora faz parte do setor de psiquiatria intervencionista da SPDM aqui no SP Plus. Ele vai explicar para a gente essa nova área da psiquiatria, né? Tem uma experiência enorme nessa área e vai poder falar. Mas a primeira pergunta que eu quero falar para o doutor Rafael é: dar choque funciona em psiquiatria? Rafael, essa é uma história controversa em psiquiatria, né? Mas como é que evoluímos nessa área de dar choque? Pois é, bom, primeiro, obrigado, professor Ronaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui no SaúdeCast e poder falar com o público em geral a respeito dessa nova área, ou pelo menos nova denominação de uma área que já existe há muito tempo, que é a psiquiatria intervencionista. Então, essa pergunta provocativa é bem interessante. Sim, dar choque, né, a eletricidade, ela ajuda a melhorar os transtornos mentais. E a gente já sabe isso há muito, muito tempo. Por exemplo, na medicina hipocrática grega, eles já tinham identificado que o peixe elétrico, quando aplicado nas têmporas, ele poderia melhorar, por exemplo, crises de enxaqueca e até crises de depressão. Obviamente, naquela época, eles não entendiam muito bem do mecanismo, mas isso mostra que há mais de 2000 anos a gente usa a eletricidade em medicina. Isso foi se aprimorando, foi sendo sistematizado, então a gente vai tendo na história relatos mais dispersos, anedóticos, no século XIX, mas somente no século XX que a gente sistematiza mesmo a aplicação de eletricidade, de estímulo, né? Eu prefiro chamar de estímulo. Desde um estímulo mais global, né? de uma estimulação que faz com que todo o cérebro seja estimulado de uma vez, que é a eletroconvulsoterapia, que a gente utiliza desde 1938, portanto é uma técnica bem conhecida. Os efeitos positivos e os efeitos adversos são bem estabelecidos e a gente sabe o que esperar, até as aplicações mais modernas, por exemplo, estímulo elétrico transcraniano por corrente contínua, que é um estímulo de baixa intensidade e que tem evidência bastante boa no tratamento da depressão. Então, a resposta curta é que sim, tem efeitos terapêuticos se aplicada de maneira correta dentro dos protocolos nacionais e internacionais para tratamento dos transtornos mentais. Eu acho que o eletrochoque ele teve um mau uso, né, historicamente, né? E a psiquiatria, né, ela já superou isso há muito tempo com o estabelecimento de indicações, protocolos de segurança. Acho que nós estamos levando décadas, né, para superar, né, todo o mau uso que foi feito do eletrochoque no passado, né, mas que hoje a psiquiatria, ela, né, no mundo todo, né, nós não conseguimos ainda dispensar o eletrochoque, né, como uma medida muito eficiente em algumas situações, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, exatamente, né? Eu nas minhas aulas eu sempre uso exatamente essa frase, né? A gente ainda usa 80 anos depois a eletroconvulsoterapia justamente porque a gente não encontrou nada que supere para a gente colocar no lugar. E é interessante, né? Também me remetendo às aulas, eu gosto de dar para os alunos e para o público em geral, acho que isso é importante, uma perspectiva histórica. A gente tem um vazio assistencial até o surgimento de tratamento com malária para sífilis terciária, né, para sífilis cerebral, ou seja, induzindo uma febre alta com um agente
patogênico, uma doença, que é a malária, que é uma doença grave, você conseguia melhorar a sífilis cerebral, que até então não tinha tratamento, porque vamos lembrar que os antibióticos eles surgem na década de 40. E os tratamentos medicamentosos para os transtornos mentais, eles surgem depois de 1950, os primeiros antipsicóticos, os primeiros antidepressivos. Então, colocar isso numa perspectiva histórica e por que a ECT foi tão utilizada no passado é justamente porque a gente não tinha nenhum tipo de tratamento efetivo e surgiu esse tratamento muito efetivo e ele se difundiu muito rapidamente pelo mundo e fez a diferença na vida das pessoas. O tratamento ele foi evoluindo no sentido de incorporar anestesia, das máquinas serem modernizadas e melhorarem ali a escolha de parâmetros, as opções de parâmetros, de forma que a gente consiga minimizar os efeitos colaterais. Mas é também importante um outro aspecto, que é a curva de aprendizado, ou seja, de 38 em diante, o tratamento empolgou e foi se testando para diversas coisas que hoje a gente sabe que não funcionam, por exemplo, para dependência química, para transtorno de personalidade. Então, esse é um aspecto histórico. O outro é o mau uso mesmo. O outro é usar a eletricidade para tortura ou para você tentar controlar comportamentos inadequados dentro das grandes instituições. E isso a gente tem que reconhecer que ocorreu. E uma outra parcela da má reputação, eu atribuo a isso, a fase experimental, né, de se testar para isso, para aquilo, ver se funcionava de fato ou não. E o uso bastante intenso na época que você não tinha outro tipo de tratamento em psiquiatria. A frase que eu gosto de usar também é o bisturi, que a gente usa em medicina, quando é usado com asepsia e tudo mais, ele pode ser útil, né? Mas se pode usar como uma faca, né? Exato. Mas acho que isso é importante. Eu queria que você pudesse falar, Rafael, assim, o que é a psiquiatria intervencionista, né? Acho que a gente tem muitos nomes, às vezes a população pode se confundir. O que para você, né, esse serviço que você coordena aqui da SPDM, né, que acho que é importante, né, você saber, ouvir de alguém que vive, né, tá na linha de frente da tecnologia mais avançada em psiquiatria, né? O que é esse nome? Quais são os procedimentos que você utiliza no seu dia a dia aí? Bom, é um termo novo. Anteriormente, a gente utilizava psiquiatria biológica ou terapias biológicas, basicamente para falar da eletroconvulsoterapia, neuromodulação, estimulação cerebral, e todas essas áreas acabaram agora sendo englobadas por esse termo de psiquiatria intervencionista. Então, são os procedimentos que a gente utiliza em psiquiatria. Basicamente, nós temos a eletroconvulsoterapia, a mais antiga, as infusões de cetamina ou de escetamina, a estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua. Existem algumas outras técnicas aí, por exemplo, estimulação com corrente alternada, estimulação do nervo vago, mas são menos utilizadas. Neuromodulação entraria no... Neuromodulação entraria na psiquiatria intervencionista. Um termo que sugere ou traz o conceito de você modificar a atividade elétrica cerebral e ter efeitos fisiológicos mais duradouros, efeitos na plasticidade cerebral. Então, esses tratamentos, eles entram ou eles preenchem uma lacuna do mecanismo de ação dos medicamentos. O mecanismo de ação dos medicamentos, sejam antidepressivos, sejam antipsicóticos, a gente conhece, existe ali um leque de opções terapêuticas, mas se a gente for ver nos últimos anos, a gente ainda continua tendo medicamentos novos que surgem, mas com mecanismos de ação muito semelhantes. E aí eles acabam tendo uma eficácia muito semelhante. Com as técnicas de psiquiatria intervencionista, você consegue ter outro mecanismo de ação, de forma que você consiga tratar esses pacientes mais resistentes ou refratários que não se beneficiaram, pelo menos não 100% do tratamento medicamentoso. A estimulação transmagnética, o que é? Às vezes a pessoa entender que
não só a segurança, o procedimento e dessa intervenção. Ótimo. Então, a estimulação magnética transcraniana, ela é uma técnica surgida na década de 80 no Reino Unido, hã, e, óbvio, inicialmente experimental, e consiste no quê? De explorar as leis do magnetismo e criar um campo magnético. Então, o estimulador, ele é um eletroímã grande, ele armazena a corrente elétrica e dispara numa frequência determinada pelo operador. E esses pulsos, eles são aplicados sobre o crânio, né, sobre a cabeça da pessoa, com uma pá, né, uma superfície plástica, hã, que consegue esse campo magnético consegue penetrar, no crânio 2, 3 centímetros e, pelas leis da física, aquele campo magnético se converte em campo elétrico e ali na superfície cerebral, na superfície cortical, acontece um choquinho. Então, a gente fala estimulação magnética, mas na verdade é uma estimulação elétrica também, só utilizando o princípio, do magnetismo. Esse tratamento, ele é praticamente indolor, mas gera um pequeno incômodo, é uma estimulação focal, ou seja, a gente já tem aí, através desses anos, definidas algumas áreas que têm, que são de interesse para tratamento de determinadas, doenças, determinados transtornos. Então tem a área que a gente sabe que consegue induzir uma melhora na depressão, tem uma área que consegue inibir, por exemplo, as alucinações auditivas, que são aquelas vozes que em alguns quadros psiquiátricos, como na esquizofrenia, aparecem. Tem áreas específicas que modulam a dor, ou seja, no nível central, no nível cerebral, você consegue diminuir a percepção que o cérebro tem de um estímulo doloroso, de alguma neuropatia, por exemplo. Então, nada mais é do que um estímulo elétrico aplicado na superfície cerebral através de um campo magnético. Como eu disse, ela é bastante Segura? tolerável, é segura, a taxa de complicação é muito baixa. O que que você pode esperar de complicação? Primeiro, hã, sair com uma dor de cabeça, com uma cefaleia, pode ter um certo desconforto no local de aplicação, mas isso também é muito limitado, é muito passageiro. E as complicações maiores mesmo seria você tá utilizando eletricidade, seria gerar uma convulsão. Mas isso é um evento bastante raro, eu nunca vi, nunca tive esse problema, mas a gente sabe que pode acontecer. E num paciente bipolar, como você está estimulando, então você pode ter um efeito de virada maníaca, ou seja, a pessoa, entrar numa fase de euforia. Mas como eu disse, as complicações são muito poucas, é bastante seguro, é feito em consultório, é regulamentado pelo conselho para ser feito em consultório, com algum equipamento de segurança ali ao lado para qualquer eventualidade, mas não exige anestesia, não exige uma estrutura hospitalar robusta. Então é bastante seguro, é bastante até simples. E quais são, as indicações, em que situações, assim, a gente pode indicar com tranquilidade, assim, essa estimulação magnética transcraniana? O A regulamentação do CFM, ela é de um parecer de 2014, então ela está bastante restrita e datada. Basicamente depressão e bipolar, alucinações auditivas e planejamento neurocirúrgico. Ou seja, quando a estimulação surgiu, ela permitiu uma coisa interessantíssima na neurocirurgia, que é você detectar determinadas funções de áreas para quando o cirurgião vai intervir, ele já se precaver e, por exemplo, desviar de uma área relacionada à fala ou relacionar a algum processamento central mais complexo. Então, esses são os usos regulamentados. A gente até submeteu para o CFM, em conjunto com o professor Brunoni, inclusive quando eu estava no Ministério da Saúde, isso daí foi um dos pareceres que eu fomentei para a gente tentar colocar no SUS a estimulação magnética, e eu remeti ao mesmo tempo ao CFM para ampliar para as indicações que têm evidência. Então, tem evidência para depressão, tem boa evidência para dor crônica, essa modulação central da dor. Para as alucinações auditivas, tem uma evidência interessante. Para recuperação pós-derrame, né, infarto cerebral,
junto com a fisioterapia, pode potencializar a recuperação motora. E aí, usos um pouco menos de tamanho de efeito, mas com evidência de efeito. Ou seja, o que eu quero dizer, não é um milagre, é um tratamento adjuvante que pode ajudar em algum grau as pessoas que têm, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, mas que a gente não espera um efeito muito grande, justamente porque esses pacientes que virão para tratamento com estimulação magnética, provavelmente é porque eles não estão respondendo bem mesmo ao tratamento medicamentoso. E nas dependências, eu ainda chamaria de experimental, mas já tem alguma evidência de melhorar, por exemplo, a fissura, né? Você conseguir modular centralmente aquela sensação de ânsia, de necessidade de uso da droga, e isso pode ajudar, por exemplo, a manter uma abstinência, a manter o paciente mais estável. É que lógico que os quadros psiquiátricos eles acabam se misturando, né? Né? Especialmente os casos que a gente chama de refratários, né? Se a pessoa tem um transtorno mental e usa o tratamento convencional, e que são muito eficientes, né, para 70% das pessoas, né? E você tem os 30% que não responde nem ao aumento da dose, nem associação de antidepressivo, de estabilizador do humor. E você tem esses casos que a gente chamaria de refratários, que é um tamanho razoável, né? 30% dos casos que a gente atende, né? E aí a estimulação transmagnética, ela entra nesse vácuo, né, de falta de tratamento, né? Não, exatamente, né? Por mais que a gente louve a farmacoterapia, o público em geral, eu acho que eles não têm a ideia de que a gente tem uma falha terapêutica, uma resposta parcial em 30% dos casos, o que é bastante significativo. Se a gente pensar na prevalência de transtornos mentais, somar tudo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, dependência química, se a gente somar tudo isso e pensar no nível de falha terapêutica, é um número bastante grande. E uma das coisas que eu tento educar, ensinar e colocar para o nosso público médico, para os nossos médicos jovens, é ter em mente, na hora da decisão terapêutica, esses tratamentos. Porque existe evidência que você insistir muito além da terceira tentativa de tratamento, por melhor que seja a sua técnica, a sua chance de sucesso ela cai bastante. Ou seja, o primeiro tratamento falha, o segundo tratamento falha. Quando o terceiro falha, realmente a chance de um quarto tratamento, até a chance do terceiro tratamento funcionar já é baixa. E ter em mente que a gente tem esse arsenal terapêutico é extremamente importante. Uma das coisas que eu ouço bastante, né, dos pacientes, que geralmente levam anos para chegar até um desses tratamentos de psiquiatria intervencionista nossa, por que demoraram tanto para me falar disso? Por que eu demorei tanto para começar esse tratamento? Podia ter feito isso antes. Então, isso por um lado, me entristece, mas por outro me deixa muito, muito feliz, né? Muito satisfeito de poder ajudar a pessoa, de poder ajudar a pessoa a retomar a vida dela. Os casos, ter uma luz para os casos complexos, né? Exato. Agora, em relação à neuromodulação, assim, você pudesse explicar o que é a neuromodulação, quais são os usos dela, assim? Bom, neuromodulação quer dizer que a gente está modificando o funcionamento cerebral, basicamente modificando o nível de excitação ou de inibição de uma determinada área cerebral. Então, quando a gente usa a estimulação magnética, a gente está estimulando uma área focal, uma área pontual, no cérebro e está se aproveitando. Mas, como eu disse, a estimulação magnética consegue eh, se aprofundar em 1,5, 2, 3 centímetros e o campo magnético perde força. Mas a gente se utiliza das conexões entre aquela área e as áreas mais profundas do cérebro de forma a modificar o funcionamento de toda aquela rede neuronal. Não só eletricamente mudando o potencial, mudando a polarização do neurônio, mas liberando substâncias
que fazem com que os neurônios melhorem o seu funcionamento. Por exemplo, o BDNF, o fator neurotrófico derivado de neurônio, que é uma substância bastante importante para a ativação da neuroplasticidade. Então, com a ativação de determinadas áreas, você consegue ter a liberação desses fatores neurotróficos, e aí você modula toda a atividade cerebral, aumentando, melhorando as sinapses, aumentando a ramificação dendrítica, ou seja, aumentando os pontos de conexão entre os neurônios, induzindo proliferação celular, tanto de células de apoio cerebral, que são as células que nós chamamos de glia, até de neurônios. Isso, em estudos de imagem, você consegue ver o aumento do volume cerebral e não é uma reação inflamatória, né? A gente poderia pensar no primeiro momento, é uma reação inflamatória porque você está ali estimulando agudamente, mas isso vai se mantendo ao longo do tempo. E muitas vezes, com o tratamento mais prolongado e com o efeito mais prolongado desse efeito neuromodulatório, você consegue ter uma sustentação do efeito, mesmo espaçando e fazendo menos vezes a estimulação. O Agora, na outra técnica, né, você tinha mencionado da ketamina. Na ketamina ela já está bem incorporada, assim, ou cetamina, às vezes fica com esse nome, eu mesmo não sei qual que é a melhor. Eu vou alternando entre ketamina e cetamina, enfim. Mas ele é um procedimento que foi mais amplamente, né? Ele pegou escala, assim, né? Eu acho que no Brasil inteiro a gente sabe de colegas que acabam utilizando a cetamina, né? A cetamina, eu acho que ela tem um potencial e, inclusive, deveria ser estudada pela Conitec e colocada no SUS, porque eu acho que é uma intervenção não tão complexa, escalável, né? Escalável, ou seja, ela tem o potencial de se proliferar e de ter vários centros aplicando, e é uma estratégia bastante interessante, porque justamente ela tem outro mecanismo de ação em relação aos antidepressivos. Ela é basicamente utilizada para que se tenha uma melhora rápida de quadros depressivos refratários e para aquelas pessoas que estão em risco de suicídio, que estão com ideias e pensamentos de morte mais graves, mais estruturados. Ela é um anestésico utilizado desde os anos 60, ou seja, uma droga bastante conhecida e que foi se percebendo, né? Muita coisa em medicina acontece dessa maneira. Os próprios antipsicóticos eles surgiram como remédio para náusea. Então, foi se percebendo que o medicamento tinha um efeito antidepressivo e a partir dos anos 2000, mais marcadamente 2010 em diante, começou a ser usado como um tratamento antidepressivo. É uma droga segura, né, que não dá depressão respiratória, por isso que eu disse que ela é bastante escalável. E ela costuma ter um efeito rápido, né? Essa é a vantagem. Os antidepressivos às vezes levam 2, 3 semanas para começar o efeito. A ketamina pode começar o efeito em horas, não é para todo mundo, mas essa é uma das características. Embora esse efeito nas primeiras sessões seja passageiro, mas ele se sustenta e a gente já tem cada vez mais protocolos de tratamento depois de manutenção com a ketamina. Então, eu considero um grande agregado aí no arsenal terapêutico nosso, justamente por ser relativamente fácil de você treinar, de você montar um centro e barato, né? Esse é um outro ponto quando a gente pensa em relação a sistema público de saúde, que é uma das áreas que a gente milita bastante. O medicamento, por ser antigo, ele tem um preço aí de uma ampola com 10 ml que vai dar para tratar mais de 10 pacientes, vai custar 50, 60 reais. Não é barato. E as indicações da ketamina seriam depressão refratária, né? Só nisso já seria bastante gente, Bastante. né? Bastante gente, né? E quadro de risco de suicídio. Inclusive, quando a família, o paciente tem isso à disposição, eu acho interessante até a gente fazer um passo a passo, escalonar, ou seja, ao invés de ir direto para a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento mais complexo, que exige uma estrutura de sala de procedimentos, anestesia, etc., você pode começar, por exemplo, com acetamina,
ou com a estimulação magnética, e aí você, ali ao longo de algumas semanas, verifica se o paciente está respondendo ou não para você escalonar para o próximo nível. Então, como é que a gente pode usar, você tinha mencionado, né, a corrente contínua, né, que seria uma outra estratégia de uso, né? O que é essa estratégia de uso de frequência contínua e como é que é a técnica, como é que e qual é a indicação? A estimulação, transcraniana por corrente contínua é uma técnica bastante interessante. Ela ainda é mais simples, ou talvez a mais simples de todas essas intervenções que a gente tem, comentado. Inclusive porque o paciente pode, adquirir um microestimulador e utilizar em casa, né, aprendendo a utilizar, ele não teria grandes problemas. Eu tenho alguns pacientes que têm o aparelho e fazem isso em casa. Então, o que consiste? Consiste em utilizar uma corrente de uma bateria, ou seja, 1 até 2, 3 miliamperes, uma corrente super baixa que na hora da utilização, faz com que a pessoa sinta um leve formigamento. Quem já fez tratamento com fisioterapia, com TENS, sabe do que eu tô falando. Sabe aquele formigamento leve, tolerável, Choquinho. choquinho, que dura em sessões diárias de 30 minutos. Então, o interessante é que, diferente da estimulação magnética, né, a estimulação magnética ela é capaz de fazer o neurônio disparar, de desencadear um potencial de ação. Então, quando a gente vai começar a estimulação magnética, é até uma experiência interessante pela qual eu já passei, que você estimula a área motora para saber quanto de campo magnético, quanto de energia é necessária para que você despolarize o neurônio, né? A referência é a motora. E aí você percebe que consegue controlar o movimento do corpo sem a vontade da pessoa. Você dá um choque no neurônio motor, a mão mexe, a perna mexe, enfim. Então ele é capaz de desencadear um potencial de ação. A estimulação elétrica também é focal, então a gente vai utilizar os mesmos pontos de interesse, os mesmos pontos de referência da estimulação magnética, porém ela não desencadeia um potencial de ação. Ela muda o potencial de membrana, então deixa o neurônio mais excitado ou menos excitado, de acordo com o polo positivo ou negativo, que por ser uma corrente contínua, ela é polarizada, né? Ela tem um polo positivo e um negativo. E somente com essa pequena mudança fisiológica de alguns microvolts no potencial de membrana do neurônio, ou seja, de novo para o público leigo, é deixar o neurônio mais estimulado, mais excitado ou mais inibido, você consegue ativar toda aquela cadeia de neuromodulação, induzir a plasticidade, embora num efeito um pouco menor. Mas tem evidência nível A para tratamento de depressão como adjuvante, principalmente junto com o antidepressivo. Então, eu acho uma estratégia interessante. O paciente que teve uma resposta parcial e pode adquirir o aparelho, fazer isso em casa. E, em geral, com 10, 15 sessões, você já tem algum efeito. Então, é relativamente rápido se você estiver fazendo isso diariamente. Também é um tratamento que tem uma escalabilidade, que tem um potencial, por exemplo, para que em unidades básicas de saúde, para que em CAPs você tenha esses aparelhos. Um aparelho, né, bem cuidado, com manutenção boa, né, você é só fazer as contas, né? Se você trata, digamos, 3 pacientes a cada 2 horas, com alguns intervalos ali, não 2 por hora, sessões de meia hora, você teria como tratar muita gente e beneficiar muitas pessoas. Essa também foi uma iniciativa que a gente tentou colocar no SUS. Mandamos também o pedido de regulamentação para o CFM. E alguns amigos lá do HC, eles estavam com projetos, por exemplo, no PROAD SUS, né, que é aquele programa via renúncia fiscal dos hospitais de excelência, tipo Sírio, Einstein, justamente para colocar em UBSs e fazer o treinamento para que a gente demonstre isso que a gente está falando aqui, né, que o tratamento tem potencial de ajudar bastante a um baixo custo. E quais são as indicações da frequência contínua? Então, TDCS, né, em inglês, ou ETCC, né, que é essa estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é indicada para depressão,
né? Assim, é muito semelhante à estimulação magnética. Na Magnética. verdade, muito estimulante, é muito semelhante porque são os mesmos pontos. Então, depressão, ah, na esquizofrenia, ela não vai tratar as vozes, mas até o professor Ari, aqui da Unifesp, ele tá estudando, por exemplo, para sintomas negativos, né? Que são aqueles sintomas de retraimento afetivo, de isolamento, de empobrecimento de pacientes com esquizofrenia. Então, pode não, ajuda uma parte dos pacientes a melhorar desses sintomas negativos, que é uma parte da sintomatologia da esquizofrenia mais difícil de tratar, né? Os antipsicóticos que a gente usa, geralmente, eles tratam mais aquela parte de delírios e alucinações, mas os sintomas negativos a gente não tem uma ferramenta tão boa. Então, depressão, algumas casos de sintoma negativo em esquizofrenia, recuperação motora pós-AVC, e aí algumas clínicas de fisioterapia, elas utilizam o sistema que eles chamam de online, que o paciente ele fica com o estimulador preso no bolso, na cinta, enquanto está fazendo os exercícios de fisioterapia, de reabilitação, está recebendo estímulo, e isso parece ter um somatório, né? Um efeito catalisador para recuperação. Dor crônica tem boa evidência, fibromialgia, na própria fissura, né, dos pacientes dependentes, que pode ser utilizado. Eu acho que, basicamente, se a gente for pensar em maior nível de evidência, é mesmo a depressão e a dor crônica. Mas esses outros usos, como é um tratamento que eu costumo falar para os pacientes, né? Assim, o pior que pode acontecer é não funcionar, Sim. você perder tempo. Né? Como todo tratamento, né? O pior que pode acontecer é não funcionar. O que você vai ter de complicação é praticamente zero. Ter uma virada maníaca, né? Ou seja, o paciente bipolar ficar eufórico é raro. Não desencadeia convulsão, não. Isso daí não tem a menor evidência de... Não tem como acontecer, praticamente é impossível. Dor local, vermelhidão local, que passa com alguns minutos, algumas horas. Então, realmente é um tratamento que você, podendo testar, é interessante. Baixo custo, baixa complexidade. Bom, Dr. Rafael Bernardon, os maiores especialistas nesses novos procedimentos em psiquiatria, né? Agradeço aí a você dividir conosco esses conhecimentos, essas informações objetivas aí, né, de poder que as pessoas possam saber da ampliação da psiquiatria intervencionista, né, desse conceito que, possivelmente para as pessoas que já testaram os tratamentos convencionais e ainda não houve uma melhora total dos sintomas, né? Eu acho que essa linha de tratamento tem que ser considerada, né? Eu acho que a maioria dos países desenvolvidos já usa isso não só sistemática, mas consistentemente, né? Então, agradeço aí essas informações e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, um prazer, sempre bom estar com o professor Ronaldo e colaborar com o público em geral para que o conhecimento atinja o maior número de pessoas possível. Olá, eu convidaria todos vocês a se inscreverem no nosso canal, né, Sua Saúde na Rede, né, para poder acompanhar todas as informações de qualidade que a gente tem colocado e trazendo os melhores especialistas que têm experiência prática nesses assuntos assim mais pulsantes na medicina. Por favor, se inscreva.